Hoje tem Fluminense e Corinthians, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense pode sair líder do Campeonato Brasileiro depois desse jogo. Vamos fazer esse pré-jogo agora. Antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. A gente está chegando aqui a 1.400 inscritos, então eu conto com a sua ajuda, conto com a sua inscrição, com a sua participação, com o seu comentário. Se inscreve, me ajuda aí. E vamos falar de Fluminense, e Corinthians na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ter perdido tempo ali na primeira rodada com o Mano Menezes, né, na derrota ali para o Fortaleza, o Fluminense jogando muito mal, a chegada do Renato Gaúcho, ela trouxe muitas coisas boas para o Fluminense, uma estabilidade emocional em campo, um time muito mais ofensivo do que a gente estava vendo com o Mano Menezes, e é claro que isso não é difícil. O Mano Menezes é um cara retranqueiro, um cara que joga de maneira reativa, e até por isso a torcida reprovava muito o trabalho dele, não só pelas questões de resultado, porque olhando o resultado baseado no que ele precisava fazer no ano passado, por exemplo, ele conseguiu cumprir a missão. A questão é que o torcedor do Fluminense, ele não se contenta em ver o Fluminense jogando de maneira defensiva, porque não faz parte do DNA do Fluminense. O Fluminense não joga para isso, o Fluminense não joga para se defender, o Fluminense joga para competir e para buscar a vitória, e isso a gente está vendo com o Renato Gaúcho desde a chegada dele. Muita coisa está para acontecer ainda, muita coisa está para acontecer, é um trabalho que está no começo, então a gente tem que ter paciência. O Fluminense precisa, o Renato, né, ele precisa de tempo para poder avaliar os jogadores, saber a característica de cada um, saber como ele pode usar cada um. É claro que o Fluminense não está começando um trabalho do zero, né? Tem uma base do que veio ali com o Mano Menezes, e o Renato Gaúcho está pegando essa base e adaptando aquilo que ele entende que é o melhor a ser feito, aquilo que ele entende que é o Fluminense com a cara do Renato Gaúcho. Isso vai acontecer, a gente só tem que ter paciência. Mas hoje, o Fluminense enfrenta um Corinthians, cara. O Corinthians que também não está numa fase das suas melhores, acabou de perder um clássico ali pro Palmeiras. E assim, eu não assisti o jogo todo, tá? Eu liguei a televisão, tava com 30 minutos de jogo, já tava 2-0. E assim, vi alguns comentários pós-jogo ali. Parece que o Corinthians jogou muito mal e, além de tudo, vem desfalcado para esse jogo. O Corinthians vai jogar principalmente ali sem o Hugo, ex-goleiro ali do Flamengo, né, que até então ali a galera chamava de Neneca, e depois ele assumiu o nome ali de Hugo Souza, e sem o Garro. Cara, os dois são muito importantes para o Corinthians, principalmente, pelo menos na minha opinião, o Hugo, que está numa fase muito boa. O Hugo sempre foi um bom goleiro, cara. Ele sempre foi um cara, assim, muito precipitado, mas bom goleiro. E as falhas que ele cometeu foi por conta de ser precipitado mesmo. Então, assim, nesse momento desse retorno dele pro Brasil, que ele tá jogando ali no Corinthians, tá jogando muito bem. E, pra mim, o fato dele não estar em campo, do Fluminense não enfrentar um goleiro como ele, traz vantagens para o Fluminense. O Garro é um jogador de extra classe e muito importante no Corinthians também, mas como o Fluminense muito provavelmente vai vir de maneira ofensiva, não ter o Hugo ali, eu acho que para o Fluminense é uma vantagem. Agora, do lado do Fluminense, a gente tem alguns desfalques ali importantes. O principal deles é o Thiago Silva. Thiago Silva saiu lesionado no último jogo, fez exames e deve ficar por volta de um mês fora. Então, a gente vai ter ali, muito possivelmente, uma dupla de zaga que a torcida ainda não confia muito, tá? Eu acho que o momento, por exemplo, do Freitas, que é o mais criticado de todos ali, e de maneira justificada, tá? O Freitas errou muito nos primeiros jogos do ano. Com o Renato Gaúcho, ele já deu uma estabilizada, mas não é um zagueiro que a torcida consiga confiar. E por conta disso, ele passa a ser uma opção de extremo risco. E ele vai jogar hoje, muito possivelmente, com o Thiago Santos. A gente vai falar ali das prováveis escalações, tanto de Fluminense quanto de Corinthians, mas o que a gente já pode adiantar é que a dupla de zaga é uma dupla de zaga que o torcedor tende a desconfiar. Cara, a gente tem que confiar num trabalho que está sendo bem feito, confiar que, assim, que o Fluminense está mais estável do que estava com o Mano Menezes, e com certeza a parte interna ali, a parte que a gente não vê em relação ao elenco,
ela é extremamente importante e isso estava prejudicando muito o Fluminense. E aí eu falo em relação a relacionamento mesmo, relacionamento ali de equipe, relacionamento entre técnico e jogadores. O técnico tem que saber passar confiança para os jogadores, ele tem que saber estabilizar o ambiente para que nada ali fuja do controle, e parece que o Renato Gaúcho está fazendo isso. O Renato Gaúcho é um cara que tem essa fama, né? A fama de ser um cara muito bom de vestiário e um cara que consegue trazer o time para ele, fazer o time jogar para ele. E é o que a gente precisa que seja feito hoje. Então, assim, o que o torcedor tem como saída? A única saída que a gente tem é confiar no Freitas, confiar ali no Thiago Santos e esperar que o melhor aconteça, que o Fluminense precisa vencer hoje. E, como eu disse, o Fluminense depende de resultados ali, de uma combinação de resultados? Depende, mas pode sair hoje como líder do Campeonato Brasileiro. Então vamos aguardar o jogo, vamos ver o que vai acontecer. E agora vamos falar aí da escalação do Corinthians, cara. A provável escalação do Corinthians é Matheus Donelli no gol, no lugar do Hugo, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrício Anglieri, Ranielli, André Carrillo e Breno Bidon. No ataque, muito provavelmente Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. É um ataque bom, cara. Um ataque bom, principalmente quando o Yuri Alberto tá em boa fase. O Romero já é um cara mais assim, não é que ele seja ruim, mas na minha visão é um cara que depende muito de sorte, e geralmente ele dá sorte. Mas é um bom ataque do Corinthians, mas assim, nada assustador, nada que o Fluminense tenha que se preocupar tanto, desde que a gente não tenha uma atrapalhada de Freitas aí, ou de Thiago Santos. Vamos torcer para isso não acontecer, mas essa aí é a escalação do Corinthians. Agora, a provável escalação do Fluminense é Fábio, como sempre no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Ignacio. Eu acho que vem o Thiago Santos, Freitas e René. E aí, né, uma lateral complicando aí, pelo menos não tendo a confiança da torcida, e a zaga não tendo a confiança da torcida também. O Samuel Xavier tá no momento um pouco melhor, né? Fez um grande jogo no jogo passado, conseguiu fazer o gol ali, e entrou na mente do Neymar ali, como todo mundo viu. Fez uma grande partida, foi extremamente importante para a vitória do Fluminense. Tá com moral para esse jogo. Agora, René do outro lado, Thiago Santos ou Ignacio e o Freitas, é isso que vai preocupar um pouco a torcida. Provável meio-campo ali com Bernal, Martinelli e Lima. E aí, no caso do Lima, o que complica mais é o fato do Lima não ter a capacidade técnica que o Ganso tem, e ele vai jogar fazendo a função do Ganso de novo. A gente sabe que não é a dele, não é o que ele faz de melhor. Eu acho o Lima um bom jogador, um cara polivalente, um cara que o Fluminense pode contar para elenco, mas não se compara a gente ter o Ganso ali armando as jogadas, levando essa bola lá na frente, fazendo essa bola chegar no Germancano, no Arias, no Canóbio, e ter ali o Lima, né? Gosto muito do Lima, mas acho que nessa posição aqui é mais um jogo que o Fluminense tende a criar pouco. Pelo menos pelo meio, o Fluminense tende a criar pouco. No ataque a gente vai ter o Canóbio, o Arias e o Germancano. Canóbio é um cara que a galera tá criticando bastante aí pela má fase. Má fase é muito relativo, né? O Canóbio acabou de chegar no Fluminense, fez alguns bons jogos, ficou com a moral lá em cima, fez alguns jogos agora abaixo, e a galera fala que ele tá numa má fase, principalmente porque quando ele sai e o Keno entra em campo, o Keno tem entrado bem. Então, muitos torcedores já estão falando que o Keno tem que ser o titular e o Canóbio reserva. Eu não penso assim, sinceramente. Eu acho que o Keno é um cara muito de segundo tempo. Não acho que nos 90 minutos ali ele consiga entregar mais que o Canóbio, até porque o Canóbio fisicamente entrega muito mais do que o Keno, mas o Keno é muito mais ofensivo que o Canóbio, dribla ali pro meio, finaliza muito mais. O Canóbio é um cara muito mais na força de vontade do que na técnica, mas eu acho que no momento o Canóbio é a melhor escolha. Eu, quero aqui a sua opinião, quero saber o que você pensa, mas acho que o Canóbio nesse momento é melhor do que o Keno.
Arias e Cano, e aí é indiscutível. O Everaldo fez um bom jogo ali contra o São José da Bolívia, mas não se compara, pelo menos o momento, tá? No último jogo, por exemplo, o Fluminense não conseguia criar, e como eu disse, muito provavelmente isso vai acontecer de novo. A bola mal chega no Germancano, então se não chega, e ele é um cara que basicamente é um finalizador, vai parecer que ele está fazendo uma partida ruim, aí vai ter uma galera pedindo Everaldo, por exemplo, e no último jogo o Everaldo entrou e também não conseguiu fazer nada. Então eu acho que o momento continua sendo do Germancano, ainda que eu pense que a médio e longo prazo o Fluminense vai ser obrigado a fazer essa transição, colocar o Germancano em menos partidas ali e colocar o Everaldo, por exemplo, ou o Lavega, ou quem quer que seja ali para poder fazer essa posição, porque já chegou o momento, a gente sabe que o Germancano, mesmo sendo um goleador, ele já não é tão jovem mais, já está aí com seus 30 e poucos anos. Então, o Fluminense tem que pensar a longo prazo ali para ter uma segunda opção, e uma segunda opção de peso que entregue algo parecido com o que o Germancano entrega. Bom, esse são as escalações de hoje, esse é o pré-jogo de hoje. O Fluminense, como eu disse, ele pode sair desse jogo como líder do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada agora aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. O líder, nesse momento, é o Flamengo, que pega o Juventude nessa rodada. O segundo colocado é o Palmeiras, que pega o Internacional. E o terceiro colocado é o Ceará, que já jogou e já ganhou do Vasco. Então, o Fluminense tem aqui 3 adversários que ele pode ultrapassar caso ele vença. 2 deles têm um confronto direto e o Palmeiras tem um confronto difícil contra o Internacional. Então, é favorável para o Fluminense, é possível o Fluminense sair dessa rodada como líder do Campeonato Brasileiro, mas não é simples, né? Nenhuma tarefa é simples, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, então não tem como, o Fluminense não vai depender só dele, o Fluminense vai depender de uma combinação de resultados, mas é uma combinação de resultados que pode acontecer e não é tão difícil que ela aconteça. Beleza? Deixa seu comentário aqui, deixa sua participação. Como eu disse, a gente está chegando a quase 1.400 inscritos. Conto aqui com sua inscrição, comentário, like, compartilhando esse vídeo aí. E vamos lá, 7h30 da noite, Fluminense e Corinthians pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se você viu esse vídeo aqui, muito obrigado e até a próxima.